Olha, pessoal, a gente vai gravar a aula do nono ano, né? Continuando o assunto de radicais e polinoeconômicos racionais, né? É a lição 4, né? Atividade 2, tá? Então, vê o seguinte, pessoal. A, a gente começa com a parte de atividade, tá? Atividade, né? Lembra, né? Atividade, não está aparecendo mais atividade, tá? Aí o que é que ele diz aí? O professor de Pedro pediu a ele que determinasse a raiz quadrada aproximada de 950 com duas casas decimais. Veja como Pedro pensou, né? Ele botou assim: eu sei que 10 ao quadrado é igual a 100. É, 10 ao quadrado é 10 vezes 10 que dá 100, tá? 20 é igual a 400, né? Lembra, né, pessoal? O número ao quadrado, 20 ao quadrado, eu multiplico 2 vezes 2, ó, e acrescento os dois zeros, né? Dá 400. Ó. 30 ao quadrado dá 900. É, 40 ao quadrado dá 1.600, né? Então a raiz quadrada de 950 deve ser um número entre 30 e 40, tá? Esse foi o pensamento de Pedro, tá? Pensamento de Pedro. Aí ele pergunta, são duas perguntas, né? Você concorda com o pensamento de Pedro? Explique sua resposta. E a outra pergunta é, determina a raiz quadrada aproximada de 950 com duas casas decimais, tá? Então é isso aí que a gente tem. Ó, pessoal, então a gente segue aquele mesmo roteiro, né? A gente vai para o compreenda, tá? O mesmo roteiro do livrozinho da Prova Brasil, né? Compreenda, né? Letra A. O que deve ser feito na atividade? Então o aluno deve responder se concorda, né? O aluno deve responder se concorda com o pensamento de Pedro e explicar a sua resposta. E determinar a raiz quadrada aproximada de 950 com duas casas decimais. Letra B. Pedro calculou o quadrado de quais números? Ó, Pedro calculou o valor dos quadrados de 10, de 20, de 30 e de 40, não foi? O quadrado desse. Vamos lá. Então, vamos ver. A letra C, né? Ele pergunta, ele acha que a raiz quadrada de 950 está entre quais números? Entre 30 e 40, né? Pedro acha que ele está entre 30 e 40. Responda. Né? Lembra, o roteiro depois da compreenda vem o responda, né? Então responda, qual a raiz quadrada dos números 400, 100, 400, 900 e 1600? Completa. A raiz quadrada de 100 é 10, né? Porque 10 vezes 10 dá 100. Quando a raiz quadrada é exata, né, pessoal? Eu procuro dois números multiplicados por ele mesmo que vai dar o valor que está ali dentro, né? Quando é aproximada, não dá exatamente igual, mas dá bem próximo, né? 400, ó, é 20, por quê? 20 vezes 20 dá 400. 900 dá 30, porque 30 vezes 30 dá 900. E 1.600 dá 40, porque 40 vezes 40 dá 1.600. Continuando com a responda, né, pessoal? A gente vai ver a letra B. Escreva em ordem crescente. O que é ordem crescente? É do menor para o maior, né? Escreva em ordem crescente os números 100, 400, 900 e 1.600. Em seguida, ordene os valores correspondentes à raiz quadrada dos números, tá? Dos números, ordene, né? Ordene os valores correspondentes à raiz quadrada desses números, tá? Vê, a gente sabe o seguinte, a raiz quadrada de 100 é 10, né? E a gente sabe que a raiz quadrada de 400 é 20. E a gente sabe que 400 é maior do que 100 e 20 é maior do que 10, né? E a raiz quadrada de 900 é 30, 900 é maior do que 400, que é menor do que 30. E a raiz quadrada de 1.600 é 40, também que é maior do que a 1.600 é maior do que 900 e 40 é maior do que 30, né? Como eu falei antes, o ordem crescente é da menor para maior, né? Ele quis o valor de 100 como se fosse a raiz como se fosse a raiz quadrada de 100 tal, tal, e a resposta embaixo é a raiz quadrada, né? Tá? Seria isso aí, tá? Ó, pessoal, considerando os números entre 30 e 40, por exemplo, 35, né? A gente verificou que 30 ele é menor do que a raiz quadrada, 30 ao quadrado, é menor do que 950, né, que vai dar 900, né? E 35, ó. Então, ver, ele quer ver se ele é menor, ou se 35 é menor do que 950, que é menor do que 40, né? Ele está tentando, é tentativa mesmo, né, pessoal? Então, vamos ver aqui, 30. 30 a gente sabe que é 900, 35 ó, vai dar 1.225, ó. 35 vezes 35 vai dar 1.225, ou seja, a raiz quadrada de 1.225 é 35. Ou seja, passou, né? Passou e passou um bocado, né? Então, vê, a gente vai tentar outro número menor, né?
outro número menor para ver se chega mais, fica mais próximo, né? Então, vê, escolha outro número natural, a letra E, né? Cuja raiz quadrada seja exata e determine entre quais números naturais consecutivos está a raiz quadrada de 950. Então, vê o seguinte, ele vai tentar 31, tá? Então, vê, a de 30 a gente já sabe que é 900, né? 30 ao quadrado é 900. Aí tentou 31. A 31 ao quadrado vai dar 961. Ó, passa um pouquinho, né? Passa um pouquinho, mas passa, né? Passa, né? 961. Passou, mas passou um pouquinho, mas passou, né? Então a raiz quadrada de 950 está entre o número 30 e 31, tá? Está entre os dois, né? Está entre os dois. Então, vamos ver, a gente vai aumentar a casa decimal do 30, né? Do 30, tá? Isso que a gente vai fazer, tá? Ó, pessoal, a gente vai agora para a letra F. Escolha alguns números para a primeira casa decimal, ó, da raiz quadrada de 950. Calcule o quadrado desses números e compare com o número 950. Entre quais números com casas decimais está a raiz quadrada de 950? Vê, resposta possível. Vê, ele vai aumentar uma casa decimal, tá? Então ele está vendo por tentativa, né? Então ele vai tentar 30,5. Quando ele multiplicar 30,5, deu 930,25. Dá menos que 950, né? Então, ó, 950, raiz quadrada de 950 está entre 30 e 30,5, né? Então vamos aumentar um pouquinho mais, né? Vamos aumentar, ele aumentou logo para 7, tá? Ele não queria aumentar para 6, aumentar logo para 7. 30,7 ao quadrado, ó, vai dar 942,49, que é menor do que 950, né? Que é menor que 950. Então, ó, aliás, eu botei que está, não está entre 30 e 30,5, né? Como esse outro também agora, 30,7 ao quadrado, também ele não está entre 35 e 30,7, né? Por quê? Porque eles são menores, né? Todos os dois são menores, tá? Então não está entre, né? Se é menor, ele tem que passar para ficar entre, né? Tem que passar. Então, vê. Continuando, ó. 30,8, dá 948,64. É menor que 950, mas você nota que já está bem próximozinho, ó. Já está bem próximo, né? Então a raiz quadrada de 950 não está entre 30 e 30,8, não está entre, né? Porque ele teria que passar. Para estar entre, tem que ter um menor e outro maior, tem que passar, né? Então vê, como 30,8 chegou bem próximo, ele já tentou 30,9, tá? Estou falando isso porque a gente tem que ter um pouco de bom senso nos chutes, tá, pessoal? Isso é por tentativa, né? Como não pode usar a calculadora, vocês têm que ir tentando. Então você multiplica 30,9, né? Vezes 30,9, que vai dar 954,81, que é maior que 950. Então, ó, 950 está entre 30,8 e 30,9. Está entre, né? Os outros não está entre, tá? Porque não passou, tá tudo menor do que deu tudo menor do que 950. Então a gente sabe que a raiz quadrada de 950 está entre esses dois, né? Esses dois valores. É um valor que é menor do que 30,8, né? Esse valor que a gente quer encontrar é menor e é maior, desculpa, é maior do que 30,8 e é menor do que 30,9, tá? Então vê, a letra G, entre quais números com casa decimal está a raiz quadrada de 950? Com quais números de uma casa decimal está a raiz quadrada de 950? Vê, a raiz quadrada de 950 está entre os números 30,8 e 30,9, né? Eu acabei de falar agora, né? Então, ó, vamos lá, né? Vamos continuar. Ó, pessoal, vamos ver a letra H, né? Ele fez o seguinte, escolha alguns algarismos, né? Escolha alguns algarismos para a segunda casa decimal da raiz quadrada de 950. Calcule o quadrado desses números e compare com o número 950 entre quais números com duas casas decimais essa raiz quadrada de 950. Vê, a gente escolheu o primeiro, como ele quer com duas casas decimais. Quanto mais casas decimais eu tiver, mais próximo ele vai ficar desse número, tá? Como ele quer a resposta com duas casas decimais, tá? A gente vai aumentando. Então ele aumentou 30,81. Se você multiplicar 30,81 vezes 30,81 vai dar 949,2561, que é menor que 950. Então eu posso dizer que 950 pode estar entre 30,81 e 30,82, que eu vou calcular agora, né? Aí eu calculei.
30,82 ao quadrado, ou seja, 30,82 vezes 30,82, que vai dar 949, 949,8724, né? Que é menor que 950, né? Então, a 950 pode estar entre 30,82 e 30,83, que é o próximo que a gente vai ver, tá? Tá entendendo, né, pessoal? A gente trabalha com duas casas decimais. Como ele é menor, o outro número tem que passar um pouco ele, né? Então vamos ver aqui. 30,83 ao quadrado vai dar 50,4889, que é maior que 950, né? A raiz quadrada que é maior do que 950, porque 950, né? Lembra que esse valor aqui, ó, esse valor aqui é a raiz, já é o resultado, se eu botar a raiz quadrada dele, vai dar 30,83, né? Então ele já passou de 950, né? Aí 950 vai ser menor do que 950,4889, né? Que está entre 30,82, tá? E 30,83. Por quê? Porque passou um pouco, né? Ele está entre os dois. Agora, ver uma coisa. Na aula anterior, que achei a aula anterior minha, você viu que a gente escolheu o número que que tinha passado um pouquinho. Mas ele estava mais próximo do número que eu queria do que o que ficou antes dele, né? Tá? Então, ó, a letra I, ele diz assim, entre quais números com duas casas decimais está a raiz quadrada de 950? Essa raiz quadrada está mais próxima de qual desses números? Pois a raiz quadrada de 950 está entre os números 30,82, né, que a gente viu que aquele valor aí é 949,8724, né, e 30,83, que passa um pouquinho, né? Então veja, agora a resposta está mais próxima de 30,82. Vamos ver por quê, tá? Ó, se você pegar, a gente sempre subtrai o maior número do menor, né? Então eu vou pegar 950 e vou subtrair de 949,8724. Essa subtração vai me dar 0,1276. Aí eu vou multiplicar agora, né? O número que era elevado a 30,83, né? Ele vai me dar 950,4889. Se subtraindo isso aí, ele vai dar 0, subtraindo esse valor de 950, né? Você vai encontrar 0,4889. Você comparando, vê. Depois da vírgula, a primeira casa decimal é 1. 1 é um décimo, né? A gente vê logo a primeira casa decimal, o primeiro número depois da vírgula. 1 é menor do que 4. Então, ó, esse número aqui, 0,1276, ele é menor do que 0,4889. Então, ó, a raiz quadrada com duas casas decimais, que a gente vai considerar para a raiz quadrada de 950, vai ser 30,82, porque fica mais próximo. Na aula anterior, como a gente falei, a gente viu que passou um pouquinho. O que passou um pouquinho era mais próxima do que o que ficou antes. Agora, aqui deu o contrário, tá? A gente pega sempre o mais próximo, tá? Pessoal, só para dar um avisozinho, ver. A gente está na lição 4, tá? Depois dessa lição 4, que a gente vê todas as atividades, a gente vai ter o simulado. Só que eu estou pensando o seguinte, eu vou gravar o simulado, tá? E quem tem um livro, né, tudo bem. Quem não tem, vocês vê o simulado aí pelo vídeo. Aí vocês vão tentando responder, tá? Aí depois que eu terminar todas as atividades da lição 4, né? Mais tarde, uns 15 dias, aí eu corrijo, tá? Eu corrijo.